Meus irmãos, que privilégio podermos estar reunidos no dia que o Senhor separou para adorarmos a esse Deus maravilhoso e nos debruçarmos na Sua palavra poderosa para nossas vidas. Tivemos alguma conversa ontem na programação com os jovens aqui sobre conhecimento e discutindo sobre o tema, passamos pela leitura de Hebreus 11, verso 3, que trata de como pela fé o homem crê. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, todo o mundo em 6 dias pelo poder da Sua palavra, e como isso é importante, nós compreendermos que nós cremos no que cremos por causa da fé, e nunca a parte dela, nunca é possível a parte dela. Se nós estamos fazendo um estudo, nas últimas pregações tenho procurado trabalhar no mesmo texto, nós estamos repartindo ele em partes, lá em Gênesis 3, compreendendo ali a situação para a qual o homem se lançou, abrindo mão da obediência perfeita e abraçando o pecado, abrindo os seus olhos para o pecado, depois para a vergonha. Hoje nós vamos trabalhar mais efetivamente a sentença. Nós nunca poderíamos crer nessas coisas e como isso fala aos nossos corações, se não fosse a fé e o agir do Espírito Santo em nossos corações para nos dar compreensão e convicção de que a palavra de Deus é boca de Deus para nós. Nós não falamos de fábulas, de ilustrações. Nós falamos por meio daquilo que o Senhor revelou poderosamente para mover a sua igreja na direção dele. Eu falo isso porque nós tivemos agora há pouco, agradecendo pela inserção de tantos jovens na academia, tantos jovens estudando a ciência. E eu gostaria de aproveitar, antes da leitura do texto que nós vamos expor nessa noite, alertá-los de que se essa ciência não for submetida à palavra do Senhor, vocês se perderão na academia. Ela se tornará como um ídolo nos seus corações, ou uma porta para que vocês normatizem o pecado, para que vocês olhem o mundo de maneira que queiram ser amáveis ao mundo e se esqueçam de que são um contraste a essa cultura perdida e pervertida por causa da fé que possuem em Cristo Jesus. E que na semelhança de tantos personagens bíblicos que viveram longe da igreja, longe dos seus contextos de igreja, e ainda assim permaneceram fiéis, que vocês possam ser encontrados dessa maneira. Vocês não precisam se submeter aos valores da academia, da ciência corrompida, porque toda ciência, a parte da teologia, toda ciência, a parte da palavra de Deus, ela está corrompida, como tudo está corrompido na criação. E vocês não precisam se submeter a isso para serem bem-sucedidos. Daniel é um exemplo de como permanecer inabalável, não esquecer, não perder a sua identidade. Foi crucial para que ele fosse bem-sucedido em ser um modelo para nós. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, Misael, como nós conhecemos, foi testemunho de que não importa se o Senhor vai livrá-los ou não da fornalha, não importa se a academia, a necessidade de serem bons profissionais ou qualquer outro valor que vocês tenham cultivado em seus corações exijam de vocês. Não importa se Deus vai dar ou não vai dar, o que importa é que vocês não devem fazer aquilo que é contrário à palavra do Senhor, onde quer que estejam. Voltando nossos olhos para o texto de Gênesis capítulo 3, nós vamos fazer a leitura e depois podemos orar pelas crianças que estarão também se dirigindo aonde aprenderão da palavra, na linguagem que lhes seja acessível. Gênesis capítulo 3, do verso 11 ao verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Convido as crianças a virem à frente. O motivo da nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós, que apesar de nós, a sua palavra encontre lugar em nossas orações, que a palavra de Deus encontre lugar no coração desses pequenos, que possam aprender no Senhor e crescer no Senhor, e que a impureza do meu coração não venha comprometer a pureza da palavra do Senhor, que eu possa ser fiel àquilo que as Escrituras me ensina e que ensine também a igreja que a ouve. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com toda a reverência e humildade, porque não somos nada, Pai, sem Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas, Senhor, diferente de todos os ímpios, os incrédulos, nós conhecemos o Senhor. Nós temos uma esperança que não era naturalmente nossa, mas que nos foi apresentada pelo poder da Tua palavra. Nessa esperança, Senhor, Teu Espírito Santo fez morada em nossos corações, e de modo que nós então podemos crer, confiantes no Senhor e nas promessas do Senhor, que a Tua palavra encontrará lugar em nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não comprometa a pureza da Tua palavra. Que não seja conhecimento humano, mas que seja da Tua sabedoria, pois só assim, Senhor, nos interessa. De tudo que aprendamos nas Escrituras, aprendamos da boca do Senhor, e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, na história que nós começamos há 2 mensagens anteriores, e que eu trouxe a ilustração do livro do C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, eu queria destacar um outro trechinho do livro, estimulando vocês à leitura. Ele é o livro que dá origem àquilo que foi depois traduzido em filme pela Disney. Nós temos ali as Crônicas de Nárnia. Esse é o livro que dá origem, então, ao guarda-roupa e tudo mais que vem depois dele. E no momento em que Diggory e Polly, e também agora a feiticeira Jades, desperta por causa da desobediência deles, passam, por causa do poder do anel que eles colocam no dedo, a um lugar escuro, completamente escuro, pois nada havia sido criado ali. Conta a história de C.S. Lewis o seguinte: no escuro, finalmente alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava muito longe, nem mesmo era possível precisar de onde vinham. Parecia vir de todas as direções, e Diggory chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto, de qualquer forma. Era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo que com eles estava também parecia estar gostando muito, pois relinchou como faria um cavalo de carga.
se depois de anos e anos de duro trabalho, se encontrasse livre da mesma campina onde correra quando jovem, e, de repente, visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um torrão de açúcar. Meu Deus, exclamou o cocheiro, não é uma beleza? E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Outras vozes reuniram-se à primeira. Era impossível contá-las, vozes harmonizadas à primeira, mais agudas, vibrantes, argênteas. Outra coisa, a escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegavam devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram, estrelas isoladas, constelações, planetas, muitos mais reluzentes e maiores do que os do nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como Diggory, teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que fora a primeira voz, a voz profunda, que as fizera aparecer e cantar. O texto trata de como Aslan, vindo, cantando no meio da escuridão, começa a dar forma a Nárnia, começa a criar as coisas, os luzeiros, o dia, a noite. Ele cria, então, os animais, começam a surgir da terra, os animais, começa a ter vida, e ele separa alguns ali, alguns que ele separa, ele toca com o focinho, Aslan, para quem não conhece a história, é um leão, ele toca então com o focinho em alguns dos animais, esses animais começam a falar, ele começa a fazer parte ali de um jardim, de um lugar chamado Nárnia. E então a criação é posta, e Diggory e Polly, que haviam passado por toda aquela aventura, de transitar entre mundos, agora estava diante de um lugar completamente especial, criado por Aslan, criado por aquele que tinha o poder de criar do nada, onde nada havia. O Deus Todo-Poderoso, o arquiteto de toda a criação, criou o homem e a mulher à sua imagem. Talvez como um canto gracioso, tamanha a beleza e bondade que havia na criação. Deus viu, depois de ter criado todas as coisas, que aquilo era muito bom. O homem e a mulher eram capazes de refletir certos atributos de Deus. Eles refletiam a sua semelhança moral, eles refletiam, porque eram livres do pecado, sem qualquer inclinação natural para o mal, porém eles não eram como Deus, imutavelmente santos. Era possível para eles tanto a tentação quanto o pecado. Adão e Eva, portadores da imagem de Deus, criados na beleza e esplendor da criação. Quando tudo foi feito bom, e vendo Deus como muito bom, eram tão diferentes de Deus em alguns aspectos, e o ponto da mutabilidade, o ponto de serem, então, possíveis de ser tentados, de cair no pecado, transformou aquela harmonia em desgraça. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, no segundo parágrafo, ela diz que depois de haver feito todas as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore do conhecimento, da árvore da ciência, do bem e do mal. Enquanto obedeceram este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Porém, nós sabemos que a história não termina tão perfeita e harmônica assim. A história mais triste de toda a Bíblia, a narrativa mais constrangedora da nossa história enquanto homens e mulheres, criados então à imagem e semelhança de Deus, conta como essa harmonia inocente
de uma relação íntima e pessoal do homem com Deus, ela é desfeita pelo pecado e pela rebeldia. O fato de Adão e Eva serem a raiz da humanidade implica que a culpa do seu pecado, ela foi então imputada, e a morte e a sua natureza, a natureza corrompida por causa do pecado, foi então passada, transferida para toda a criação e para todos os homens depois deles. Romanos capítulo 5, verso 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Paulo vai escrever aos Romanos, explicando ali como a nossa condição de desgraça, a nossa condição natural, nos cega, nos aliena, nos fazem trocar a verdade de Deus pela mentira, nos fazem adorar a criatura em vez do Criador, o conhecimento em vez do Senhor, Criador de todo o conhecimento e de toda a ciência, o status desse mundo, em vez da perspectiva daquilo que nós somos em Cristo Jesus, e como nós moldamos a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos valores, na direção daquilo que nós adoramos, e nem sempre é na direção do Senhor. Porque o Senhor compete tantas vezes em nossos corações com outras adorações, outros quereres, outros desejos que se tornam exigências em nossas vidas, e parece que nós não podemos mais ser felizes sem ter essas coisas satisfeitas em nossos corações. Todos pecaram, porque Adão e Eva pecou. De modo que uma criança, quando nasce, por causa do primeiro pecado, ela nasce contaminada com uma natureza corrompida e uma alma morta. A menos que seja, então, ela santificada pela graça de Deus, pela fé de seus pais, como filhos da aliança, ou por qualquer outra manifestação da graça, seja regenerada pela ação do Espírito Santo, seja então manifestado na sua vida o seu chamado pela fé pessoal ou pelo arrependimento, ela se tornará um adulto caminhando para a desgraça de sua vida, alienado acerca de Deus e de sua adoração para com o único Deus verdadeiro. Como comenta Gordon Lyons, ele vai dizer que nós somos culpados e impuros, tanto por causa dos nossos atos deliberados de transgressão, como também pelas afeições, pelos sentimentos e emoções pecaminosas. Todo o nosso ser é corrompido com essa natureza pecaminosa, desgraçada, consequência da queda. Todo o nosso entendimento, todo o nosso desejo. Nós podemos, separados de Deus, até entender que esta terra está comprometida, que esta terra precisa de um conserto, mas nós não podemos, a parte de Deus, compreender qual seria este conserto, qual seria este tratamento, o que de fato esta terra precisa, e então sem Deus nós corremos atrás de muitas coisas, nós alimentamos o nosso coração com muitas astúcias, nós achamos e empreendemos a nossa esperança naquilo que não é o Senhor. Mas uma vez que conhecemos o Senhor, nós precisamos crer de que não há salvação à parte de Cristo Jesus, e que não há segurança em nada que este mundo possa oferecer, num bom emprego, num concurso, nada disso vai trazer segurança, porque somente o Senhor pode nos sustentar todos os dias. Observai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Observai as aves do céu, elas voam, mas elas não cultivam, elas não plantam. Ainda assim, o Senhor as sustenta, ainda mais vocês, homens e mulheres, que Ele levantou como igreja para o socorrer de suas próprias corrupções, enganos e alienações. Essa corrupção da natureza, ela afeta toda a alma do ser humano. Ela consiste na perda da nossa justiça original, aquela situação em que não se repete mais, que aconteceu ali em Adão e Eva, sem a inclinação para o mal, e que não se repete mais porque já nascemos comprometidos com uma natureza corrompida, em meio a uma geração perdida, que não tem outra coisa a oferecer para nós,
senão os deuses e ídolos desse mundo, que não passam de engano, que não passam de vaidade, como correr atrás do vento. Esta depravação, ela se manifesta em nossas vidas por um afastamento, por um ódio em relação a tudo que é um bem espiritual, em relação ao próprio Deus e a uma inclinação natural para o mal, para fazer todo o mal. Ela torna a nossa alma espiritualmente morta. Por causa do pecado, o homem é espiritualmente morto. Diz a palavra de Deus: estando vós mortos nos vossos delitos, nas vossas ofensas e pecados. Meus irmãos, nós não poderemos compreender a grandeza do poder da salvação, enquanto nós não admitirmos que nós estamos, por natureza, espiritualmente mortos. Nós somos governados por este mundo sem Deus. Nós somos dirigidos pelos valores deste tempo que conduzem o nosso coração para cada vez mais longe do Senhor. E abismo chama abismo, pecado chama pecado. E ele começa com um passo e depois outro. O pecado, ele não simplesmente o é na sua materialização, mas ele o é em todo o caminho para longe do Senhor. O pecado não só o é no acontecer do adultério, mas ele o é em todo o momento em que eu abri as portas do meu coração para alimentar desejos que não convergiam para aquilo que o Senhor tem reservado para nós e nos ensinado na sua palavra. De como eu invisto o meu tempo, das coisas que eu vejo na TV, no tablet, no celular, nas mensagens que eu troco, nas coisas que eu compartilho, de onde eu busco satisfazer os meus desejos e o meu prazer. Porque, segundo esse mundo, o prazer está intimamente ligado a senso de felicidade. Mas o preço que esse mundo cobrará por uma felicidade efêmera que o prazer oferece é muito alto. Quem planta na carne, da carne colherá destruição. Escreve Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6, onde ele vai dizer que de Deus não se zomba. Que o homem plantar, ele vai colher. Devemos entender que o pecado, ele é tão ofensivo à santidade de Deus. E que, como aprendemos no breve catecismo maior de Westminster, na pergunta 152, o que cada pecado merece da parte de Deus é a pergunta, e a resposta é: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade, santidade de Deus e contra a justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e da vindoura, e não pode ser expiado senão pelo sangue de Cristo Jesus. Adão e Eva aprenderam que aquilo que podiam fazer com as próprias mãos, as folhas de figueira entrelaçadas, cozidas, não serviriam para cobrir o seu pecado. Somente o que Deus pode fazer é suficiente para cobrir os nossos pecados. E nós não podemos ter os nossos pecados cobertos se não formos então iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, convencidos da justiça e juízo para o qual esse pecado aponta, e então enxergarmos em Cristo Jesus uma saída, uma solução, um tratamento. Não, meus irmãos, o que vai salvar esse mundo não é o governante A ou B. Não, o que vai salvar esse mundo não é nem a educação. Esse mundo não tem salvação. Esse mundo será destruído. Mas o que vai salvar a igreja é o que Cristo fez. É a morte do Senhor na cruz. É a pregação do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. E não há outro. Aprendemos com a história dos puritanos, que levar a sério a graça de Deus está ligado a como nós levamos a sério a nossa consciência de pecado. Entender o pecado como algo que nos extravisa, entender o pecado como algo que nos submete, que faz com que as nossas obras sejam sujas, por melhores que elas sejam. Saber que o homem é, por causa do pecado, capaz de toda inclinação para o mal, e que Deus, e somente Deus, é o agente da nossa salvação. Somente Deus pode nos salvar.
Somente Cristo, em seu sacrifício, pode cobrir a multidão dos nossos pecados. A verdade que Paulo escreve aos Romanos, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça salvadora é manifesta na cruz. Na Páscoa que nós celebramos todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E nenhum outro meio é capaz de fazer aquilo que somente o sangue de Jesus pode fazer. Não há salvação em outro lugar. Não procurem, não busquem salvação em outro lugar. Não busquem consertar as questões da alma, de uma alma quebrada, de uma alma ferida, a parte da palavra do Senhor, porque não há modo, não há jeito. As coisas desse mundo podem mitigar muitas coisas, mas não podem transformar um coração. O conhecimento e a ciência desse mundo pode trazer muitos favores, muitas facilidades, mas não podem nos salvar da condenação para a qual esse mundo se dirige. O pecado traz vergonha e afastamento de Deus. O pecado traz inimizade entre o homem e a mulher. Ele traz a justiça de Deus e maldição. O homem e sua mulher tiveram seus olhos abertos, como havia prometido a serpente. Mas os seus olhos abertos lhes trouxeram vergonha. E agora, no texto que nós lemos, seus olhos abertos estão bem atentos para o juízo que o Senhor vem manifestar na plenitude da sua justiça para com o pecado do homem. A sentença trazida não reteria, porém, a mão de Deus, que haveria ainda de abençoar a sua criação. A sentença trazida não priva o homem e a mulher do propósito de Deus, mas as bênçãos viriam agora por meio de dores. Eu chamo sua atenção para o verso 16 do capítulo 3. Podemos ler juntos? Gênesis capítulo 3, verso 16. Diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Meus queridos, o pecado trouxe dor ao mundo. Ele transformou esse mundo num vale de lágrimas, de sofrimento, de angústias, de ansiedade, de impaciência. Tudo isso é resultado do pecado. Não é de estranhar que as nossas dores aumentem, quanto mais os pecados do mundo se multiplicam. A glória da mulher é que a nova vida viria por intermédio dela. Essa era a coisa fabulosa que Deus havia dado ali, no ministério da mulher, na sua criação. Eva realizaria seus anseios e seus desejos femininos, mas agora não sem sofrimentos, não sem dores. A gravidez e o parto seriam acompanhados por dores e agonias. Por causa do pecado. Esse é o estado no qual a mulher então foi colocada. Por causa do pecado. A gravidez agora, e a palavra que aqui descreve as dores, a palavra usada aqui no hebraico para descrever as dores, ela trata tanto de dores físicas quanto dores mentais. E por mais que nós temos nos enganar de que a tecnologia, de que a ciência, de que a saúde evoluiu e agora podem mitigar os efeitos do juízo de Deus, a dor se manifesta de tantas maneiras que o homem não é capaz de controlar. Sejam por abusos obstétricos, sejam por abortos, complicações, dores para dar à luz, dores para se recuperar de uma cesárea porque evitou as dores de dar à luz, dores e mais dores e mais dores, e não conseguimos fugir delas. Para a mulher, Deus anunciou ainda rebeldia na sua sujeição e sofrimento.
Em outras palavras, a sua condição abençoada como mãe e esposa estavam agora comprometidas com as agonias do juízo, da disciplina que o Senhor proferiu então aqui para Eva. Por causa do seu pecado, a mulher é condenada a um estado de pesar em sua submissão, de rebeldia, um castigo adequado talvez para ela, que procurou satisfazer a concupiscência dos seus olhos, da sua carne e o seu orgulho, tomando a direção do marido e conduzindo este para o pecado. E um marido que nada fez para impedir que a sua mulher viesse a transgredir. Nós compreendemos melhor o que Deus está usando aqui na disciplina de Eva, quando nós lemos lá no capítulo 4, no verso 7, o que Deus fala a Caim. E lá, depois de ter rejeitado a oferta de Caim, ter rejeitado a presença de Caim, Caim está transtornado e Deus vai ter com ele. E Gênesis capítulo 4, verso 7 vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal. E aqui está um conjunto de palavras usado ali na sentença para Eva. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele te dominará, disse Deus a Eva. Foi um mandamento de Deus. E lá, mais tarde, Paulo vai nos ensinar, a partir deste mandamento: esposa, sujeitai-vos aos vossos maridos. Meus irmãos, o amor da mulher e o governo masculino estão agora vivos, apresentados vivos na descrição do juízo, com uma desordem profunda, uma desordem perturbadora, irresistível para o seu marido, diz o verso 16, algo que está por trás de tantos casamentos falidos, tantas relações comprometidas. Sempre que um homem se omite de suas responsabilidades, do seu papel, sempre que o homem se omite, então a mulher toma o lugar do seu marido, e os seus desejos desordenados comprometem as suas vidas, os seus relacionamentos, a sua família. Não compreender o nosso papel à luz das Escrituras, não compreender as nossas responsabilidades à luz das Escrituras, traz juízo e consequências em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Se o homem não tivesse pecado, talvez tivesse mantido para sempre a sua liderança com sabedoria e amor. Se a mulher não tivesse pecado, talvez teria acompanhado o seu marido com humildade, com mansidão. Mas os sis não existem nas Escrituras, nem em nossas vidas. Eles pecaram, e o juízo de Deus para com os seus pecados reverbera em nossas vidas e nossa história até o momento em que Cristo voltar e te restaurar a nossa condição diante dele. Adão culpou a sua esposa, porém, ainda que ela tenha sido culpada por convencê-lo a que comesse do fruto proibido, a culpa foi dele de ter negligenciado o seu cuidado. Era a sua responsabilidade. Então, os versos 17 a 19. Deus dirige a Adão, dizendo: e a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até te tornes a terra, pois dela fostes formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Dificuldades físicas, aborrecimentos e frustrações acompanham o homem em busca do seu sustento, em busca da provisão, desde o Gênesis de todas as coisas, desde o princípio de todas as coisas. Deus pronunciou uma maldição sobre o solo, e dali para frente ele não produziria suas colheitas sem resistência, ele resistiria ao homem. A terra que antes favorecia o homem e a mulher, dando fruto em abundância, agora
em meio a trabalho, em meio a enfado, em meio a dificuldades e canseiras, o homem teria que lutar contra ela para tirar dela o seu sustento, lutar contra a sua resistência. Deus então amaldiçoou a habitação do homem. A terra criada para dar fruto em abundância, agora estava amaldiçoada por causa do pecado. Mas vemos ainda assim, aqui graça, pois Adão não foi amaldiçoado, e sim a terra, como foi a serpente, como foi o solo. Deus não amaldiçoou Adão e a Eva, mas a sua condição e o seu entorno. Deus ainda tinha um propósito a cumprir a partir de Adão e Eva. Deus amaldiçoa ainda os deveres de Adão, pois eles se tornam amargos. O trabalho é a nossa responsabilidade, devemos cumpri-lo com muita fidelidade, com muita diligência. Responsabilidade muitas vezes desafiada pela nossa preguiça, mas ainda assim é nossa responsabilidade. Mas o desconforto e a dureza desse trabalho são o nosso justo castigo, por não realizarmos em Adão o cuidado de gerenciar a criação, de cuidar da criação, de impedir que males ocorressem com a criação, de preservar a criação do Senhor. Mais do que isso, a vida é então encurtada por causa do pecado. Pela presença da morte, agora, o homem passaria a ser finito. O salário do pecado é a morte. E talvez nós possamos até ver isso como uma dádiva, pois se há tantos males agora no mundo corrompido, no mundo caído, ter uma vida finita e breve nesta terra é até um presente de Deus. Considerarmos, uma vez que estamos em Cristo Jesus, o morrer como lucro, o estar com Cristo como lucro, como a nossa maior preciosidade, como a própria terra e a criação, que Paulo nos ensina lá em Romanos, que geme ansiosa pela volta de Cristo. Nós precisamos ter o mesmo anseio, o mesmo desejo, o mesmo gemido pela volta de Cristo. Cristo não volta agora não, ainda quero realizar isso, aquilo outro. Acabei de passar na faculdade, quero terminar o curso. Cristo é maior do que todas as coisas. Nada neste mundo compensa o preço de perdermos o céu. E o céu é suficientemente maravilhoso para compensar qualquer coisa que venhamos a não ter nesse mundo. A glória principal do homem é sua habilidade de exercer domínio. Assim, ele é então humilhado com a punição, pois o solo que ele deveria dominar, agora lhe seria rebelde, lhe resistiria. A terra é alienada e o homem não consegue mais exercer seu domínio sem sofrimento, sem esforço, sem fadiga. E ainda como ele comeu da árvore e corrompeu toda a criação, agora ele será também comido pela terra, tragado pela terra. Ao pó ele tornará por meio da morte. Meus queridos, a queda do homem no Éden trouxe consequências desastrosas para nossas vidas. Não apenas para Adão e Eva, e é isso que eu queria que nós pudéssemos aprender nessa noite. Ela traz consequências para toda a humanidade a partir de Adão e Eva. E nós precisamos então ter convicção, compreender com firmeza que a situação em que nós nos encontramos, ela só pode ser tratada, ela só pode ser corrigida, consertada por Cristo Jesus. Não há outra maneira, não há folhas de figueiras a cozer, não há nada que possa, então, manifestar-se suficiente para nos cobrir de nossa vergonha. Nós estamos, por causa do pecado, alienados, e sem Deus vamos permanecer alienados. Precisamos nos apegar ao Senhor. Precisamos ter a certeza e a convicção de que nada neste mundo é suficientemente mais interessante para nos satisfazer, para nos fazer felizes do que aquilo que o Senhor tem prometido em sua palavra. Precisamos compreender que temos que, em algum momento de nossas vidas, ser comprometidos ou ser, então, alertados da nossa necessidade de nos desprender das coisas desse mundo e desejarmos a restauração prometida. Lá no proto-evangelho, vamos tratar disso na próxima mensagem. Precisamos desejar Cristo mais do que qualquer outra coisa, como nós cantamos tantas vezes aqui.
Porque não há salvação sem Cristo. Seus empregos não vão salvá-los. Seus conhecimentos, por mais interessantes que sejam para uma boa conversa, não vai salvá-los. Seus concursos, por mais que remunerem, não vai salvá-los. Suas famílias, por mais que aparentem ter princípios e fundamentos sólidos, a parte de Cristo, não valem de nada, não servem de nada. Se nós continuarmos a querer viver a nossa vida à parte do Senhor, vamos viver sob os rudimentos desse mundo, vamos viver sob o jugo deste mundo, sem qualquer esperança, porque a diferença entre a igreja e os ímpios e os incrédulos é apenas a esperança. Estamos sobre o mesmo mundo, sobre as mesmas dificuldades, mas o que este mundo não tem e que nós temos é a esperança, é a convicção, é a fé. Pela fé nós cremos no que cremos. Pela fé nós cremos que estamos destinados à salvação. Pela fé nós cremos que a salvação não depende de nós. Pela fé nós cremos que a nossa perseverança não depende de nós. Sem a fé estamos perdidos. Completamente perdidos. Precisamos compreender então que a situação em que nós nos encontramos hoje não pode ser tratada de outra forma a não ser com Cristo. Quer levar uma bênção para alguém? Leva a Cristo. Prega a Cristo. Não tem melhor presente que você possa dar para a sua família. Não tem nada que você possa, enquanto marido, enquanto pai, prover para a sua família do que uma Bíblia aberta, do que a palavra do Senhor pregada no seu lar, do que Cristo sendo ensinado à sua esposa e seus filhos, do que sua esposa sendo aperfeiçoada no seu casamento, por meio daquilo que Cristo faz através da sua vida, porque este é o princípio e o fundamento do casamento. Se nós quisermos compreender a nossa vida, tendo Cristo como algo que nós acoplamos como um acessório, que nós procuramos quando precisamos, que nós acessamos quando estamos passando por alguma dificuldade, e se Cristo não for todo o fundamento, nós não estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, mas sobre a areia, e vai vir a tempestade, virão os dias maus, e aqueles que não estiverem revestidos com toda a armadura do Senhor, não poderão vencer nos dias maus, serão derrotados nos dias maus. A oferta do pecado veio para Adão e Eva, como vem para nós hoje, nós aprendemos isso. A oferta do pecado, ela vai questionar a verdade de Deus, ela vai tornar a verdade em mentira, e ela vai negar as consequências do pecado. Todos os dias de nossas vidas, nós vamos receber como oferta o pecado. E ele vai dizer que não foi bem assim que Deus disse. E ele vai dizer que não é assim como Deus disse. E ele vai dizer que Deus não vai puni-los se vocês falharem. Tudo isso é a mentira de Satanás para tragar os seus corações para longe do Senhor. Após o pecado, nós somos então tomados pela vergonha e culpa. Aprendemos isso também em Gênesis 3. Ele nos distancia de Deus, ele nos distancia uns dos outros. Ele traz inimizade em nossas relações. É isso que o pecado produz. O pecado produz destruição. O pecado produz inimizade, destruição de relacionamentos, destruição de famílias, destruição de tudo à nossa volta que parece ser seguro. Meus queridos, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, pois nenhum de nós está seguro à parte de Cristo Jesus. Por mais tempo de igreja, por mais que você seja quarta geração de dentro da igreja, de presbíteros, de líderes de ministérios, isso não vale nada à parte de Cristo Jesus. Isso é só ativismo religioso. Isso é só religiosidade oca, sem consistência. Como meu pai dizia quando eu era pequeno, isso é miolo de pote, é vazio, não serve de nada. Mas o amor de Deus, que cobre a multidão dos nossos pecados, derrama graça sobre o juízo.
O Senhor cede o seu plano. Em meio às dores, a mulher continuará dando à luz, continuará sendo mãe de filhos. Seu ministério é preservado. Em meio à resistência e rebeldia de seus desejos confusos, o seu marido a dominará, a preservação da liderança se dará, a autoridade se consumará em meio à resistência, em meio à rebeldia. A terra será resistente, mas Adão continuará a ter sustento e provisão. A vida será preservada. As bênçãos do Senhor não foram retiradas. Elas só foram agora comprometidas por causa do pecado. Comprometidas com muitas dores. Adão e Eva creram nessa promessa. Isso é claramente manifesto no texto. Adão crê na continuidade da vida. No verso 20 do capítulo 3, ele vai dizer: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Percebam, Eva não tinha dado à luz ainda. Mas Adão cria que o Senhor haveria de preservar a vida, porque ele havia prometido que haveria um descendente que restauraria a sua condição. Eva creu também nessa promessa. O verso 1 do capítulo 4 vai dizer: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eva esperava que fosse Caim, então, o agente dessa restauração. Enganada, mas crendo ainda assim na promessa. Revela aquilo que nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, precisamos continuar crendo. As condições vão ser difíceis. O mundo vai ser o nosso adversário, o nosso campo de batalha, como os clichês religiosos usam tanto. Sim, nós vamos ter dores, nós vamos ter perdas, mas nós precisamos crer que a vitória foi garantida desde Gênesis 3 para nós. Apesar das dificuldades e dos machucões, apesar das angústias, da impaciência, da ansiedade, Cristo já foi vencedor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas que precisamos? Tudo isso é promessa de Deus na sua palavra, que nós podemos nos apropriar com fé, nos alegrar com fé, que mesmo em meio às providências amargas de Deus, situações que Deus vai usar em nossas vidas para nos desarraigar, cortar as nossas raízes com este mundo, com esta terra perdida, Deus sim usará providências amargas para fazer com que o nosso coração seja moldado a Ele, dirigido a Ele, fazendo com que todas as coisas, boas e duras, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados em Cristo Jesus, segundo o seu propósito. Estamos todos nós envenenados como Adão e Eva, na corrupção que trazemos no nosso próprio sangue, na nossa própria natureza. Mas como do madeiro foi tirado a fruta, o fruto que trouxe então, que deu a luz ao pecado, da desobediência, do madeiro também, nós encontramos a justificação, a remissão. Cristo Jesus, derramando o seu sangue por nós, nos torna propícios a Deus, nos reconcilia com o Senhor e nos habilita, então, a reconciliação uns com os outros. Se o pecado trouxe inimizade, Cristo Jesus traz amor e reconciliação. Esse é o resultado da cruz. Esse é o resultado da cruz sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Meus irmãos, diante da exposição da palavra, o desejo do meu coração é que, uma vez que estamos unidos em Cristo, uma vez que fomos enxertados na árvore verdadeira, nós possamos dar frutos. E esse fruto, ele se reflete, ele se manifesta em como nós nos tratamos, em como nós nos perdoamos, em como nós buscamos pessoas que às vezes estão com o coração ferido por coisas que nós fizemos, ou nós com o coração ferido por coisas que o outro fez, nós buscamos reconciliação, porque a maior reconciliação
Deus já fez em Cristo Jesus. Que foi nós, enquanto odiosos de Deus, nós que caminhávamos segundo o curso desse mundo, como filhos da ira, fomos amados por Deus. Ele é o exemplo de reconciliação e de amor. Então Deus nos concede a graça de, diante de um pacto, de uma aliança, de um concerto com Ele, desfrutarmos das bênçãos e promessas que estão debaixo desse pacto. Continue orando pelos seus familiares que não conhecem o Senhor, ou que estão desviados do caminho do Senhor, para que na vossa santidade seja santificado também o seu lar. E que o Senhor, através de Cristo e da nossa união com Ele, possa manifestar a sua graça através das nossas vidas. Em nome de Jesus.